Janeiro. Janeiro não é só o primeiro mês do ano, mas é um mês que mostra como você lida com o seu dinheiro, se você sabe realmente controlá-lo ou se você só reage a ele. Hoje eu vou mostrar como eu organizei minhas finanças no mês de janeiro, como eu lidei com toda essa avalanche de contas que chega junto. Janeiro é um mês que vem imposto, reajuste, uma rematrícula de criança em escola, IPVA, IPTU, e chega tudo ao mesmo tempo. Então, o mês de janeiro é um mês onde costuma apertar um pouco mais. E, além das contas chegarem tudo isso, para você que tem filho, ainda tem um momento de lazer, férias escolares, crianças de escola, leva no parque, leva na praça, leva para sair ao shopping, cinema. Isso acaba sendo isso acaba sendo um padrão fora da curva do seu contexto anual. Então, janeiro é o mês que pode definir todo o seu orçamento do ano, porque se essas contas se acumulam agora, muito possivelmente elas vão permanecer emboladas e se carregar e arrastar todo esse débito como uma avalanche, como uma âncora, levando tudo embora na sua vida financeira. É onde todas as contas chegam juntos. Se você não se controlar, não se organizar, não estiver bem emocionalmente, a conta fica cara, mais cara do que a gente pode arcar. Então, o mês de janeiro ele precisa ter uma atenção especial dentro das nossas contas. E essa organização financeira ela não tem que começar agora. Ela já tem que vir de tempos atrás. Mas e se não? Se não, a gente simplesmente pode organizar da melhor maneira possível. Como é organizar isso da melhor maneira possível? Primeiro, liste toda a sua entrada. Você que tem entrada fixa, trabalha e recebe uma vez ao mês, liste o valor da sua entrada. Organize quanto você vai gastar. Como assim organizar como você vai gastar? Separe, divida em gastos fixos, gastos que virão em uma única vez, gastos que vão ser parcelados, e todo aquele montante ele tem que estar dentro do seu limite de orçamento. Então, quando a gente consegue ver de forma clara, a gente começa a ter decisões mais assertivas. Porque a maioria das pessoas, elas passam um cartão e só simplesmente no final do mês, do próximo mês, eles vão se preocupar em quanto está a fatura. Então, acho que o primeiro passo para janeiro é organizar e ter uma visão ampla de todos os seus gastos. A partir do momento em que nós temos já tudo organizado, tudo planejado, a gente parte para o campo das decisões. E aqui é onde começa um passo importante da sua caminhada financeira. Tem uma dica de ouro onde você não deve parcelar gastos recorrentes. O que são parcelamentos de gastos recorrentes? Aquilo que vem todo mês, conta de luz, de água, aluguel. Isso não deve estar dentro da sua fatura de cartão de crédito como parcela. Material escolar, por exemplo, é algo que você vai comprar agora em janeiro e vai durar até o próximo ano. Então é justo que você parcele para diluir essa conta e ficar um valor mais acessível, porque você não vai ter aquele gasto de novo. Outro que a gente pode parcelar, na minha cidade permite, é o parcelamento do IPTU em 4, 5 vezes. Porque é algo que vai diluir, vai tornar mais suave o mês. Mas é importante lembrar que ao fazer esse parcelamento, nós estamos comprometendo rendas futuras. Nós estamos comprometendo o próximo mês. Então é necessário que isso entre dentro da sua planilha de organização como já débito futuro, porque você parcelou e você vai ter que arcar com aquele custo no futuro. Outra decisão difícil é que agora, no mês de janeiro, foi um mês de lazer e a gente teve gastos exorbitantes
com as nossas crianças. Praia, festa, saídas. Então, é preciso aparar algumas arestas para que o nosso orçamento não fuja do nosso controle e que isso não impacte no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril. Organizar nossas finanças não quer dizer cortar tudo. Viver é importante. Viver é muito importante. Mas a que ponto esse viver estará custando a sua vida? Porque hoje nós trocamos saúde, tempo por dinheiro. Se eu trabalho 8 horas por dia e recebo X por hora, eu estou trocando meu tempo, minha saúde, por aquele valor de dinheiro. Então, às vezes, compensa você trocar 10, 15 horas de trabalho, 15 horas da sua vida, por um japonês? Por um lanche na beirada da praia? Às vezes sim, às vezes não. Lazer com a sua família é muito importante. Então, há estudos que digam que nos primeiros dias da semana nós produzimos mais. Segunda e terça sendo um dia mais produtivo, de quarta em diante começa essa produção a cair. Ter essa quebra de rotina, sair com a sua família, passear, pegar um cineminha, pode te ajudar a produzir mais e assim ganhar mais. Então, decisões precisam ser tomadas, mas de forma consciente. Não se prive, porque não é um cafezinho que vai te tornar mais rico ou mais pobre, mas sim a frequência desses gastos supérfluos. Se você toma R$20 por dia de um café na padaria, ao longo do mês são R$600. Isso já é um valor considerável. Então, a gente deve pesar se realmente aqueles gastos farão sentido, se fazem sentido na nossa vida. Outro ponto é que janeiro é um mês que aperta. E geralmente, nessas situações onde o orçamento acaba ficando mais apertado, digo isso por mim. Janeiro é um mês o qual eu tinha um planejamento, mas esse planejamento às vezes não, ele fugiu do meu controle. Por que fugiu do meu controle? Eu recebi visitas, a minha irmã veio de fora para minha casa, eu tive que levá-la para sair, levei minhas filhas para sair. Então, isso envolveu alguns gastos o qual eu não estava preparado. O carro deu defeito, a moto precisou passar por manutenção. Então, são gastos que fogem do nosso controle. Mas apesar de fugir do nosso controle, ainda assim, eu tinha a certeza de que eu tinha um dinheiro reservado já durante todo o mês de janeiro, o qual ele era imaculado. Que apesar das divergências, ele não seria utilizado. E isso é o que eu levo para mim. O meu dinheiro, ele é separado no início do mês. O dinheiro para conta de luz, para conta de água, para conta de luz, dinheiro do lazer, dinheiro do investimento. Ele é separado no início do mês. E evita que eu tire dinheiro de um lugar para utilizar em outro. Então, por mais que eu gastei mais, de certa forma, em gastos não previsíveis, o meu dinheiro mínimo, o meu dinheiro de gastos fixos estava destinado desde o início do mês. E como isso faz um apanhado no nosso mês, como isso implica toda a nossa saúde financeira. Janeiro é um mês que prepara o ano. Ele é aquele que começa para consolidar. Então, se você consegue, eu vou usar o sobreviver, mas não é sobreviver. Se você consegue sobreviver ao mês de janeiro, muito possivelmente você vai passar ileso ao restante do ano. Porque quando chega janeiro, as contas chegaram todas juntas e mesmo assim você foi capaz de controlá-las, organizá-las, e aquilo ali ainda estava dentro da sua previsão, parabéns. Agora o resto do ano acaba ficando um pouco mais fácil. Mais fácil no sentido de que um grande montante de contas chegou e você
já as superou. Janeiro é o mês que vai te preparar para todo o ano. E a sua saúde financeira vai depender disso. E se você não conseguiu se organizar no mês de janeiro, ainda dá tempo. Como? Vamos lá. O que nós podemos fazer? Podemos listar os nossos débitos e ver o valor deles. Qual deles está gerando um custo de juros mensal maior? Vamos começar eliminando as contas maiores. É um montante alto. Vamos pegar um crédito com a taxa de juros menor, parcelá-lo, diluí-lo numa parcela a qual nós consigamos honrar, e aí a gente elimina as contas maiores, que geram mais juros e tende a te deixar com maior débito a cada mês, e a gente utiliza aquele crédito com uma taxa de juros menor para respirar. E qual é essa linha? Para você que é servidor público, talvez um consignado. Agora, fuja de empréstimo pessoal, cartão de crédito, porque sem dúvida esses não são as linhas de créditos que te oferecem uma taxa de juros acessível. Então pesquise, veja com bancos, converse com o seu gerente e tente uma linha de crédito menor, com menos juros, mas que você consiga arcar. Então, janeiro é a pedra angular de toda a nossa saúde financeira. E se você chegou até aqui e quer ver o resultado da minha organização financeira do mês de janeiro, no próximo vídeo eu vou te mostrar o resultado dela e o quanto o aporte que eu estou fazendo significa. Porque foi através da economia de janeiro que eu consegui destinar esse valor para a nossa conta de investimento.